nome é Sérgio Luz de Souza, eu sou professor em escolas públicas e o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo, e virão outros ainda, é porque, via de regra, nós professores somos os que atuamos em sala de aula, estamos em contato direto com o estudante, mas normalmente quando existe uma discussão que vai ser colocada a público, quando é uma entrevista de televisão, de rádio, nós professores não somos chamados. Chama-se um professor, uma professora universitária, chama-se psicólogos e outras pessoas, mas normalmente nós professores não somos chamados. Então aqui nós vamos colocar a nossa voz. Esse primeiro vídeo vem com uma pergunta que me parece muito relevante no início do ano. A pergunta é simples: qual é o projeto? E isso para mim significa o seguinte: quando nós vamos ver as avaliações que acontecem no Brasil e fora do Brasil, nós vamos ver que normalmente os resultados que a gente vê são muito ruins, são decepcionantes no Brasil. Muitas vezes nós temos colocações que estão abaixo de quase todos os países da América do Sul. E isso é um problema, deve ser encarado como um problema. Segundo eu entendo, trabalhando agora com pré-escola, primeiro e segundo anos, e já trabalhei com estudantes até terceira idade, né, estudantes adultos, mas dentro das escolas públicas, eu percebo que normalmente o problema maior não está nas séries iniciais, quando o estudante tem um contato mais próximo com a professora e, via de regra, tem um interesse maior por se alfabetizar. Bom, o problema maior está normalmente nos anos finais e no ensino médio. Se nós temos um problema, parece que é óbvio que tem que se procurar uma solução para esse problema, não é? E aí a pergunta é, como é que se faz isso? Na minha opinião, a primeira coisa que se tem que fazer é encarar que nós temos um problema. E então tentar entender qual é esse problema, ou quais são os problemas que fazem com que seja tão difícil para que os estudantes tenham um desempenho satisfatório na sua aprendizagem. Eu entendo que nós não podemos ficar usando esse jargão desafio, mas temos que encarar que, na verdade, nós temos um problema. Uma vez entendidos quais são os problemas, o que se vai fazer é óbvio, vai se tentar sanar esses problemas. E para isso é necessário ter estratégias. Alguém seguramente dirá, não, mas isso já acontece, existem tantos projetos, e eu concordo com uma pessoa que diga isso. Eu já passei por 3 estados e várias cidades. E sempre via a palavra projeto, e sempre vi projetos sendo elaborados. Ocorre que eu nunca participei de uma análise detalhada de quais seriam os problemas enfrentados naquela escola. Ou seja, normalmente o que se faz é dizer que existe uma situação para ser resolvida, e os órgãos ditos superiores, eles enviam para a escola um pacote de ações que têm que ser tomadas, sem nem mesmo, muitas vezes, saber qual é a realidade daquela escola, com um tempo muito reduzido para se fazer. Normalmente esse projeto chega de última hora e tem-se que fazer, e os professores desenvolvem o seu trabalho junto com os estudantes da maneira que é possível, e as escolas oferecem os recursos que elas têm. Normalmente, a gente vê que o estudante não tem os seus problemas resolvidos, acaba sendo passado para o ano seguinte e sai da escola sem ter a formação que poderia ter se aqueles problemas que ele apresentou fossem, na verdade, observados e resolvidos. E por isso, as secretarias de educação e as GEREIs, onde elas existem, não resolve elas ficarem exigindo que o professor seja o resolvedor de tudo isso sem lhe dar apoio. É preciso ouvir o professor, é óbvio, porque somos nós que estamos na sala de aula, no contato direto com o estudante, que sabemos alguns problemas que tem. Alguns problemas nós não conseguimos entender. E é nesse momento que precisa um órgão superior. Uma das coisas menos eficientes que eu já vi, aliás, ao contrário,
completamente desnecessárias, um desperdício de dinheiro, são as tais das formações oferecidas aos professores. É obrigação das secretarias de educação, nós sabemos, isso é constitucional, só que nós sabemos muito bem que vão chamar uma pessoa que muitas vezes até é muito conhecida da área da educação. Essa pessoa vai fazer uma fala de 1 a 1 hora e meia, vai falar coisas bonitas, às vezes uma pessoa muito pé no chão para falar sobre a realidade. Só que essa pessoa vai falar. Ao final da fala dela, ela vai receber algum mimo, um presente, um buquê de flores, vão tirar fotos e parece que a secretaria fez o que ela tinha que fazer e tudo está resolvido. Voltamos para mais um ano letivo, para a sala de aula, tudo continua exatamente do jeito que está, nada é resolvido. Então é necessário justamente se pensar, queremos resolver o problema e para isso as secretarias de educação, as GIREs, elas têm que se voltar para as escolas e ir lá e verificar qual é o problema, afinal de contas, o que está acontecendo para que os estudantes não tenham o desempenho que poderiam ter. E nesse caso é necessário realmente se abrir para todas as possibilidades. Pensar a escola como ela é no seu todo, para saber qual é o ponto que está fazendo com que isso aconteça. Esse é o vídeo inicial, outros virão em que eu vou continuar propondo discussões a respeito da escola pública para que nós, quem sabe, consigamos fazer com que ela seja a escola que ela pode ser.